Muda de assunto para falar de muitos dos golpes que são aplicados na internet são considerados crimes. Sobre esse assunto a gente conversa com o especialista em Direito Digital e Segurança na Internet, Cleorbert Santos. Doutor, bom dia. Bom dia. Muita gente ainda está caindo nesses golpes virtuais, né? Com certeza. O que acontece? Esse tipo de ataque é perpetrado utilizando as nossas falhas emocionais. Então chegam mensagens por celular, por WhatsApp, no OLX, nesses sites de venda em geral. Então, vai explorar ali nas vítimas o emocional. Tanto vai ser o lado ganancioso que nós possuímos, quanto o lado ingênuo que nós possuímos. Então, por exemplo, existe um ataque chamado Advanced Fee Fraud, é a fraude de taxa antecipada. Vende-se ali, por exemplo, um carro, já aconteceu inclusive com colegas meus, um carro que está geralmente numa cidade distante da que a vítima reside, e eles dizem que o carro está num valor muito baixo da tabela. Então a pessoa já entra no modo ganancioso ali, junto com a ingenuidade, e ela vai ceder aos pedidos dos bandidos, pagando antecipadamente uma entrada, por exemplo, aquele tal, o chamado sinal, para que você consiga comprar aquele produto ali. Só que quando você vai lá recebê-lo, não existe ninguém, contas laranja e tudo isso, né? Acontece e a pessoa fica no prejuízo, infelizmente. Ou seja, é muito mais vacilo nosso do que esperteza do criminoso. Exatamente. A gente cai por conta do que eu acabei de falar, do nosso emocional. Tanto que tem uma área hoje no direito digital, muito bem abordada por colegas meus, chamada educação digital. A gente costuma dizer no direito digital que as pessoas ainda estão no jardim de infância novamente em termos de tecnologia. Então a gente tem que aprender novamente essa nova educação, que é a educação nos meios tecnológicos, para que a gente se proteja. E como é que a gente faz para ligar esse alerta interno aqui na nossa cabeça? Em primeiro lugar, né, a gente vai usar tanto dos recursos tecnológicos quanto a nossa própria cabeça, como você acabou de falar. A gente vai ter um bom antivírus instalado nos celulares, principalmente porque, pelo que a gente andou estudando, a maioria dos smartphones usados no Brasil não vem com antivírus por padrão e as pessoas também não instalam. Então, primeiro, tudo bem, o antivírus não vai servir para tudo. Não é 100% garantido. Não é 100%, mas a segurança da informação é um conjunto, né? A gente junta tudo que a gente pode para se proteger. O uso de caixas de areia, para que a população saiba. Pesquisa a respeito de caixas de areia. São softwares que isolam sua navegação, para que se algo ruim aconteça, fique somente dentro daquela caixinha de areia e não saia para o seu sistema como um todo. Isso é outro nível de proteção. Conscientização também. Existem sites, por exemplo, eu vou fazer o anúncio do Cartilha, do CERT. O CERT é um centro do Comitê Gestor da Internet voltado para registro de incidentes na internet. Então você coloca lá no Google, Cartilha, espaço, CERT. CERT com C, igual a palavra certo, sem o O. Cartilha, CERT. Você vai achar uma cartilha ensinando várias proteções, vários tipos de golpes. Então, a conscientização, e voltando ao que você falou, sensatez em primeiro lugar. Tá? Não se deixar cair pelas nossas emoções. Agora, você falou do smartphone, muita gente não tem antivírus no smartphone. Só para esclarecer, o smartphone é tão vulnerável quanto o computador. E até mais, até porque a arquitetura dos smartphones ela não foi criada para ser segura. Agora que a gente está vendo legislações pedindo para que os fornecedores, os fabricantes, trabalhem com segurança a partir do projeto. Isso é bem novo, porque isso encarece o projeto de criação desses produtos e esse preço vai ser repassado para o consumidor. Então, as empresas preferem não trabalhar no campo da segurança, essa é uma verdade constatada, para lançar logo o produto no mercado e ele está inseguro. E os celulares não fogem disso, eles são mais inseguros até do que os próprios computadores. Agora, vira e mexe, a gente vê site de banco falsificado, site de empresa de venda e-commerce falsificado. Como é que a gente vê, opa, tá alguma coisa errada aí? Então, novamente, sensatez. Por exemplo, chegou uma mensagem SMS no meu celular, que é o chamado SMS phishing ou SMS phishing, que é smishing, a pronúncia disso aí junto, né? É uma pescaria que é feita, ou seja, joga-se de maneira difusa esse tipo de mensagem para muita gente, e os que forem caindo no golpe vão se tornando vítimas, né? Então, se você recebe ali um site, não abra.
Se for um site de instituição bancária, ligue para a instituição para verificar se aquilo realmente partiu da instituição. E outra coisa, às vezes você vê o endereço normal do site ali, por exemplo, um caso recente do WhatsApp.com. Só que o W, os criminosos criaram um W fictício que parece com o W de verdade, mas não é. É uma letra em outra fonte, em outro alfabeto, por exemplo, cirílico, em outra língua do mundo. E aquilo você vai abrir aquele site, não é o site oficial do WhatsApp, por exemplo. É o site de um bandido que está hospedando aquele site ali falsificado. A gente chama isso de URL homógrafa, ou seja, é um endereço de internet que parece oficial, mas não é oficial. Então isso está muito na moda, inclusive. Agora, às vezes, cliquei, tive prejuízo, perdi meu dinheiro, o que eu faço? Então, em primeiro lugar, boletim de ocorrência, né? A gente vai contar com as forças da lei, né? Com as forças policiais, principalmente nesse caso. Não é interessante que a vítima tente dar uma de investigador e vá atrás desse tipo de coisa, até porque geralmente isso é feito remotamente, né? Até de dentro de presídios a gente sabe que o pessoal está fazendo esse tipo de coisa. Segundo lugar, caso venha a dar o estalo de que caiu num golpe, ligue para a sua instituição bancária e depois ligue para a instituição bancária de destino para que eles efetuem o bloqueio daquela informação. Se você tiver indícios suficientes para requisitar esse bloqueio, esse congelamento desse dinheiro que foi transferido, às vezes você consegue. Não é um 100% dos casos, mas é uma das maneiras de você tentar sair dessa saia justa que você entrou. E sempre bom repetir, oferta que é boa demais para ser verdade, pode não ser. Exatamente. Aí a gente volta ao que eu falei, emocional. Não caia nesse tipo de conto. Existem ataques, por exemplo, como o chamado romance scam, onde a pessoa começa a falar com você nesses bate-papos de relacionamento e você começa a se apaixonar pela pessoa. E aquela pessoa talvez é um homem se fazendo de mulher ou vice-versa e você começa a ficar com aquele emocional ali amarrado e ela começa a dizer que sofreu um acidente, que ela está precisando de dinheiro e você começa a mandar dinheiro para aquela pessoa sem saber nem quem é. Ou às vezes você marca um encontro, a pessoa diz que precisa viajar, você vai pagar as passagens aéreas, aquilo tudo é dinheiro seu que não vai retornar. São as iscas contra você, muito cuidado com isso, seja mais esperto aí, viu? A gente conversou agora com o Dr. Cleorbert Santos, especialista em Direito Digital. Obrigado pela participação, viu? Eu que agradeço, foi uma honra novamente participar do programa. Bom dia a todos. Prazer é nosso.